Pessoal, começando mais um Na Resenha com Mendanha, hoje também muito especial. Estou aqui com meu amigo Dr. João Baptista Opitz Neto, amigo de longa data, ele que é médico do trabalho, ele que também é especialista em medicina legal e perícias médicas, ele que é mestre em bioética e um profundo conhecedor das perícias médicas, em especial na Justiça do Trabalho, uma vez que é um dos autores do livro Perícia Médica no Direito. Doutor João, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você para a gente fazer esse bate-papo aqui, poder trocar uma ideia sobre a questão da perícia médica e as questões relativas à medicina do trabalho. Maravilha. Na Resenha com Mendanha, ele se destina a isso, a bater um papo sobre questões técnicas e também conhecer um pouco mais do profissional, o Dr. João, além das perícias. Mas vamos começar com as perícias. Dr. João, 2016, novo Código de Processo Civil já em vigência. Quais as grandes novidades para a perícia, em especial a perícia médica? Bom, eu entendo que em relação à perícia médica houveram grandes avanços trazidos pelo novo CPC, né? O CPC ele trouxe, por exemplo, a questão da perícia simplificada, que é uma questão que o Código de 73 não trazia, e num primeiro momento, até vou ser bem sincero, eu não tinha visto uma aplicabilidade dessa questão da perícia simplificada para as perícias médicas. Mas aí, até usar como exemplo, uma advogada fez uma consulta um dia desses, e aí me surgiu a ideia, dá para aplicar a perícia simplificada nesse caso. E aí você começa a ver como essas novidades elas vão ao longo do tempo surgindo, coisas que você percebe que dá para usar. Só para dar um exemplo para quem está assistindo a gente, uma questão era se uma mulher que ela saiu de uma empresa, fez um exame de beta-HCG na demissão, posteriormente ela apresentou um exame de ultrassom e pela data da idade gestacional caía dentro do contrato de trabalho. E aí a advogada da empresa falou, e agora, o que eu faço? Falei, isso não é matéria para se fazer uma perícia médica, é matéria para você chamar um médico em audiência, uma perícia simplificada, para que ele esclareça o que é uma idade gestacional, qual que é a data da concepção, qual que é a diferença entre um e outro, a questão de que pode haver um erro entre essas datas. Então, é uma aplicação, por exemplo, essa questão da perícia simplificada, foi a primeira coisa que me surgiu, mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai começar a aprender a utilizar esse tipo de prova. Outra novidade muito grande, que é uma coisa que nós, tanto você, eu já tinha lido no seu site, e nós também defendimos, que é a questão dos peritos terem que fundamentar as suas conclusões, né? O Código Antigo ele não trazia o que eu tinha que ter no meu laudo pericial, e agora o artigo 473 do novo Código de Processo Civil ele traz exatamente o que um perito deve trazer no laudo pericial, e uma dessas exigências é que ele mostre qual foi a fundamentação utilizada para ele chegar à conclusão. Então isso é um avanço muito grande, que eu entendo que vai haver uma melhora na qualidade das perícias ao longo do tempo. Outro avanço também que vai favorecer, vai fortalecer a função do assistente técnico dentro da perícia, que é a previsão no parágrafo 2º do 477, do perito ter que dizer o porquê que ele discorda do parecer técnico. Por que o perito concluiu que tem, na Justiça do Trabalho, por exemplo, nexo causal, e o assistente técnico diz que não tem. Esse debate de ideias entre o perito e o assistente técnico, isso vai melhorar a qualidade da perícia, porque cada vez mais esses profissionais vão ter que se qualificar para poder entrar nesse debate. Então, acho que nós temos vários avanços. O código, como você disse, entrou em vigor agora em março, né, dia 17 de março desse ano, então a gente ainda está aprendendo a lidar com ele, mas ao longo do tempo, com certeza, vai ter muita coisa boa vindo desse código em relação à parte pericial, não tendo que a gente reclamar da redação que foi dada. Melhoramos, com certeza melhoramos. Coisa boa. Quais são as principais dificuldades? Aliás, se puder citar uma grande dificuldade de ser hoje um perito médico na Justiça do Trabalho, qual que o senhor citaria? Bom, eu entendo que tem várias dificuldades. Vamos pensar do ponto de vista técnico, uma grande angústia de quem faz perícia na Justiça do Trabalho, que eu entendo, é a questão do nexo concausal. Quem faz assistência técnica, uma generalização da questão do nexo concausal, né? Nós vemos uma tendência de hoje tudo se dizer que é concausa, né? Eu costumo até brincar que muitas vezes a concausa é a muleta do perito ruim, porque ele vai lá e fala, é concausa, na dúvida diz que é concausa porque eu consigo explicar que o trabalho de uma forma influenciou.
Então eu acho que essa questão técnica hoje me causa muita angústia. Então eu entendo que deveria se adotar, como a gente já acabou de falar do novo CPC, a gente quer adotar critério técnico científico na perícia, fazer com que ela ganhe força, você ter critérios técnicos bem definidos para quando você vai atribuir a concausa numa doença ocupacional. Maravilha. Bom, quando a gente fala em concausa, a gente já está falando de uma das linhas da conclusão pericial. Tem nexo, não tem nexo, causa, concausa. E aí é inevitável falar dos honorários periciais, né? Que na Justiça do Trabalho, regra vigente, paga o honorário quem perde no objeto da perícia. Eu queria saber a sua opinião pessoal sobre isso. Esse é um grande, vamos dizer assim, uma grande barreira a ser vencida na Justiça do Trabalho. Essa questão dos honorários de sucumbência, né, quem perde a perícia paga, isso pode gerar uma certa tendenciosidade em alguns peritos, né? Vamos dizer que não deveria, do ponto de vista ético, profissional, mas por ele, de repente, receber os honorários de forma mais fácil quando a perícia é favorável ao trabalhador, né, quando a empresa é sucumbente na prova pericial, isso pode gerar uma tendenciosidade na dúvida, né? Então, quando há uma dúvida, alguma coisa assim, vamos dizer que é porque isso é um grande entrave. Isso só se resolveria se você criasse uma carreira de peritos dentro da Justiça do Trabalho, que é inclusive o que o novo código traz, né? Ele traz uma necessidade de você ter um órgão, ter um cadastro de peritos, ou seja, você profissionalizar a perícia. Eu acho que o novo código, e vai de encontro a essa questão dos honorários, ele acaba excluindo a gente fazer a perícia por bico, que é o que a gente observa muito, né? Aquele médico que ele nunca fez um curso de perícias, ele tem um consultório dele, faz a sua atividade assistencial, e aí por uma necessidade do fórum, algum juiz chama ele e fala, tô com um volume muito grande, tô com um acúmulo de perícias, você não vem fazer umas perícias para mim? E aí ele acaba fazendo sem ter conhecimento, sem ter se qualificado, e diante disso, essa questão dos honorários pode acabar influenciando nessa conclusão. Eu acho que esse é um dos grandes males da Justiça do Trabalho que tem que ser corrigido. Eu sou a favor do seguinte, até uma sugestão, a gente vê na Justiça Federal, em ações contra o INSS, o perito recebe um honorário às vezes menor do que ele recebe na Justiça do Trabalho, mas é pago pelo Estado e fixo. Certo. De repente poderia se adotar uma conduta dessa na Justiça do Trabalho. Você paga um honorário, um valor menor, fixo, entregou o laudo, o perito recebe independente do resultado que der. Certo. Eu acho que é uma solução. Bom, muito bem colocado a história do novo CPC trazer esse cadastro de peritos para atuar na Justiça do Trabalho. Mas a gente tem um país de dimensões continentais e em muitos locais isso ainda não é possível. E aí o juiz se vê obrigado a chamar um médico e às vezes ele não aceita. Chamar outro, ele não aceita. Chamar outro, ele não aceita. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o colega juiz, Dr. Rodolfo Pamplona, há pouco tempo, mas ele respondeu na visão jurídica. Eu queria uma opinião médica, de alguém que entende do assunto e sinta-se totalmente livre e à vontade para falar disso. Muitas vezes, numa situação dessa, diante das negativas dos médicos que são convidados, o juiz acaba lançando mão de outros profissionais da área de saúde para o cumprimento da função pericial. Eu quero saber a sua visão. Qual que é a sua opinião sobre a atuação desses profissionais? E numa situação dessa, o que o juiz deve fazer? Porque o ato médico fala que a perícia é um ato médico, né? Por outro lado, o juiz de repente chamou um perito médico, ele não veio, o processo está parado. Quais seriam os caminhos que nós teríamos hoje, com a legislação que a gente tem hoje? O que se pode fazer? Eu entendo da seguinte forma, nós não podemos deixar de prestar o serviço jurisdicional por uma falta de um profissional, né? A justiça ela tem que caminhar independente se o médico quer ou não quer. Então, não havendo médico, que no meu ver seria uma primeira escolha, e havendo a negativa dos médicos, eu entendo que o juiz estaria autorizado, porque ele, não tendo aquele profissional, tem que lançar mão de o que ele tem à sua disposição. Então, neste caso, por exemplo, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, poderiam atuar no caso de uma definição de um nexo causal, porque mesmo que, vamos dizer, não é o ideal, mas de alguma forma vai auxiliar o juiz para ele dar a sentença, para ele formar a sua convicção.
Em relação à lei do ato médico, a única ressalva que eu entendo que de repente poderia se fazer nessa adaptação, eu não chamaria essa perícia de uma perícia médica, porque a perícia médica é uma atividade exclusiva do médico, certo, segundo a lei do ato médico. Eu chamaria de uma perícia fisioterápica, uma perícia de fonoaudiologia, uma perícia na área que for. Inclusive eu entendo que, mesmo havendo médico, se o juiz entender que o outro profissional é mais capacitado para aquele tipo de objeto que está sendo discutido, ele tem que ter a total liberdade, porque a competência é dele. Certo. Ele que vai definir qual é o profissional habilitado para estar atuando naquele caso. E a gente sabe, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente fala, é fácil a gente falar aqui em Goiânia, lá em São Paulo, tem médico, tem psiquiatra, tem não sei o quê, tem... Agora, quando você vai para os rincões do país, realmente, de repente, o juiz tem lá uma enfermeira que pode auxiliar ele a interpretar alguma coisa. Ele tem que lançar mão. A gente não pode deixar o trabalhador sem ter o serviço da justiça porque o médico se nega a fazer a perícia, né? Maravilha. É isso aí. Esse é o Dr. João Baptista Opitz, grande amigo, parceiro de longa data, que também vai estar lá no 3º Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas esse ano, presença confirmadíssima. E como todos já sabem, ao final de cada resenha com Mendanha, eu incorporo a Marília Gabriela. E aí eu faço aquele bate-bola final, onde eu falo uma palavra, ele fala outra palavra, ou apenas uma frase, um termo. Pronto? Beleza. Então vamos lá. Perícia. Paixão. Educação. Tudo. Um dia para não se esquecer. Quando eu me formei em medicina. Um exemplo. Meu pai. Um dia para se esquecer. Difícil. Quando minha avó faleceu. Política no Brasil hoje. Vergonha. João Batista Opitz Neto por João Batista Opitz Neto. Difícil a gente se autodefinir, mas eu acho que dedicação. É isso aí, maravilha. Até o próximo Na Resenha com Mendanha.